custos fixos e despesas fixas e custos e despesas variáveis. E aí agora vocês vão conseguir entender melhor por que eu estou explicando essa nomenclatura. Os custos e despesas fixas geralmente são o seu salário, certo? Aqui, gente, a gente não vai considerar insumos, embalagens, custos de produção mesmo, sabe? Esses custos que estão diretamente ligado ali com a nossa, além da mão de obra. A gente não vai focar tanto agora na parte dos ingredientes das embalagens, e sim nesses gastos, né, que para a maioria de vocês é bem difícil de considerar. Inclusive, tem algumas pessoas que chamam esses gastos de gastos invisíveis, né? Falam, são invisíveis, não preciso considerar. Claro que precisa, gente, é gasto e precisa considerar, porque isso pode estar minando o seu lucro. Manda um coraçãozinho aí pra quem tá acompanhando e tá curtindo, tá bom? Então, agora que a gente entendeu a diferença de custo para despesa, né? Como eu falei pra vocês, custos é aquilo que tá diretamente ligado à produção, leite condensado, creme de leite e a sua mão de obra. A sua mão de obra, o seu salário, que você tem que ter um salário, até porque você está dispondo de horas da sua vida, horas de trabalho para a sua empresa. E se você vai trabalhar em uma empresa que você é CLT, que você tem a carteira assinada, você está vendendo as suas horas. Aquele salário que você recebe é pelo pagamento das suas horas de trabalho. Então, se você trabalha na sua empresa, né, dispõe de horas da sua vida para trabalhar nela, você precisa ter um salário, você precisa ter um pagamento por esse trabalho. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso melhor, tá bom? Mas então, pensando em... aí, como eu falei pra vocês, tem a diferença de custo e despesa e tem essa diferença de fixos e variáveis. Tem coisas que são fixas e tem coisas que são variáveis. Vou explicar pra vocês a diferença dos dois. Fixos é tudo aquilo que não muda de acordo com o faturamento. Então, por exemplo, se você paga... R$ 1.000 de aluguel, se você faturar 2.000, você vai pagar R$ 1.000 de aluguel. Se você faturar 10.000, você vai pagar R$ 1.000 de aluguel. Eles não alteram com o faturamento, certo? A mesma coisa, salário seu. E se você tiver um funcionário, né? Se você aumentar o seu faturamento e não precisar contratar uma pessoa para ajudar, se você manter só você trabalhando ou só você e mais um ajudante, não importa. Se você faturar 1.000, você vai ter que pagar o seu salário e o salário do seu funcionário, ou só o seu salário se você trabalhar sozinha. E se você faturar 10.000, você vai ter que pagar o mesmo salário para você e para o seu funcionário. Então, são fixos, não importa o faturamento, você vai ter que pagar essas despesas, certo? Custo ou despesa, né? E aí, a gente tem água, gás e internet. Internet, na maioria dos casos, né, é também um valor fixo. Geralmente aquele plano padrão da Oi, né, que a maioria das pessoas tem aqui no Brasil. R$ 100, R$ 120 é ali fixo. Todo mês é o mesmo boleto, o mesmo valor. Não importa se você faturou mais e usou mais aquela internet, né? Falando assim de uma forma geral. Agora, água e gás pode ser fixo e pode ser variável. Eu conheço pessoas que têm um valor fixo de conta de água, né? Todo mês paga o mesmo valor de água. Aqui mesmo a gente paga sempre o mesmo valor de água, mesmo que seja na Páscoa, no Natal, que a gente usa muito mais água, né? Porque produz muito mais, a gente tem o mesmo custo de água. Ou seja, essa é uma despesa fixa. A mesma coisa o gás. Tem pessoas que pagam uma conta fixa de gás, né? Geralmente que trabalham em casa, dentro de condomínio, tem ali um boleto fixo de gás para pagar. Mesmo que você produza muito mais no mês, você vai ter ali aquele custo fixo de gás. Mas tem pessoas que têm esses custos como variáveis, né? Se usar mais, aí troca o gás mais de uma vez no mês, e aí tem esse custo maior. Se usar mais água, a conta de água vem maior. A mesma coisa a luz, né? A luz, na maioria das vezes, é variável. Se você usar mais, você vai ter um gasto maior. Se você usar menos, você vai ter um gasto menor. E aí, tudo isso está diretamente ligado ao faturamento, né? Se você fatura mais, você produz mais, e aí, consequentemente, você tem esses gastos maiores. Mas a gente tem essa diferença, né? De custos e despesas fixas e custos e despesas variáveis.
Outros exemplos de variáveis: insumos, embalagens, materiais de limpeza. Se a gente produz mais, a gente vai comprar mais insumos, né? Se fatura mais, vai produzir mais, vai comprar mais insumos e mais embalagens para produzir, né? Aqueles produtos que para vender nesse faturamento mais alto. Materiais de limpeza, a mesma coisa. Se você produz mais, você suja mais coisa. Você usa mais, às vezes usa uma esponja por mês, aí passa a usar duas, porque você vai gastar mais ela. Detergente, usa 2 por mês, aí passa a usar 3, porque você vai gastar mais também, tá bom? E aí, eu até botei ali no final, mas eu acabei já falando que se a sua água, gás ou outros, né, variam por mês, eles são variáveis.